Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo o vídeo. Espero que seja de manhã na hora da aula. Então, bora lá. Galera, essa é a terceira aula de vetores, certo? Na nossa última aula a gente aprendeu a somar vetores, a subtrair e realizar um produto escalar vetor, correto? Então a gente aprendeu essas três operações matemáticas com vetores na última aula. Beleza. Qual era o método de somar? Você coloca os vetores em fila que você quer somar, você liga do início ao final da fila, o tamanho desse vetor é o que vai representar o módulo do resultado dessa soma vetorial, correto? Beleza. Ok, tranquilo. Agora, existem algumas situações que é um pouquinho difícil fazer isso que a gente estava falando. Por exemplo, pegar esse exemplo mesmo que eu tinha desenhado. Observa, na aula anterior eu tinha desenhado um vetor assim, somar com um vetor assim, né? Um na horizontal com um na vertical. O que você fazia? Desenhava qualquer um deles primeiro, encaixava o outro em fila, ia do início ao final da fila, e o que você fazia? Fechava um triângulo que, por um acaso, ele era exatamente um triângulo retângulo, porque os dois vetores são perpendiculares entre si. Então, o meu resultado, ele nada mais era do que a hipotenusa de um triângulo retângulo, bastava fazer Pitágoras. E agora olha para esse triângulo aqui, é a soma desse vetor com esse. Por acaso deu um triângulo retângulo aqui? Não, esse ângulo não é 90 graus, isso daqui é. Isso daqui não é 90 graus. Tudo bem? Como é que eu vou calcular então esse vetor? Se aqui vale 3, aqui vale 4, é só fazer Pitágoras, aqui vai dar 5. Errado, não pode fazer Pitágoras, tudo bem? Como eu faço? Aí existe um método chamado método da decomposição de vetores. Método da decomposição de vetores que vai nos servir exatamente para isso. Para nos facilitar essas situações onde um dos vetores ou os dois vetores sejam inclinados e dificulte realizar soma, subtração e multiplicação, ok? Então, é um método que nos ajudará a resolver todos esses casos em que pelo menos um dos vetores está muito inclinado, tudo bem? Ou está inclinado, não está alinhado com as direções que nós consideramos padrões, que são as direções horizontal e vertical, ou o que o enunciado mandar considerar, ok? Então, bora lá. O que esse método da decomposição consiste? Ele consiste em pegar um desses vetores e reescrever ele. Por exemplo, esse que está inclinado. Certo? Concorda que na minha soma vetorial que eu dei o exemplo aqui, a dificuldade era somar o da horizontal com o inclinado, era o inclinado que era o grande problema da história? Então o método de decomposição ele vai focar nesse vetor inclinado. Ele vai fazer com que a gente consiga reescrever ele de uma nova forma, onde essa nova forma, apesar de você ter que fazer um cálculo a mais para transformar ele numa nova fórmula, isso vai nos permitir realizar, por exemplo, essa soma vetorial, que seria difícil, já que eu não posso fazer Pitágoras, ok? E como é que eu vou substituir esse vetor por outros dois vetores sem perder o valor dele? Bem, você concorda que se eu tiver que substituir ele, sei lá, por outros dois vetores, você concorda que esses dois vetores, para ser equivalente ao que eu vou substituir, a soma desses dois vetores tem que dar igual ao anterior? Por exemplo, eu quero substituir esse vetor aqui por um outro vetor que vai me facilitar realizar essa soma, correto? Logo, este vetor, ao ser decomposto, ele tem que ser separado em partes, que ao se somar todas as partes, vai retornar ao vetor original, ok? Então, bora lá, bora começar a falar do método exatamente. Vou pegar, por exemplo, pode apagar tudo aqui. Vou pegar, por exemplo, este vetor aqui, ó. Vou decompor ele nas direções vertical e horizontal. Porque quando você vai decompor um vetor, você decompõe ele sobre dois eixos.
O que é decompor um vetor? Por exemplo, vamos chamar isso aqui de vetor A. Você concorda que se eu botasse uma luz gigante aqui, tipo o Sol, ele iria realizar uma sombra do vetor A? Imagine que o A é como se fosse um poste inclinado. Concorda que ele faria uma sombra sobre esse eixo horizontal e essa sombra viria daqui até aqui? Concorda que isso daqui é a sombra do vetor A? Se eu der um nome para esse eixo na horizontal de eixo X e o eixo na vertical de eixo Y, você concorda que essa sombra que eu desenhei aqui nada mais é do que a sombra do vetor A na direção do X? O que eu estou falando aqui? Olha só, eu estou falando que a sombra do vetor A na direção X é a componente do vetor A na direção X, onde a gente costuma usar a simbologia. Você escreve vetor A e bota diminuído no canto direito a sigla do eixo no qual você decompôs esse vetor. Então aqui, isso daqui é o vetor A. Isso daqui é a componente do vetor A na direção do eixo X. Ok? Beleza? Então calma aí, professor. Você está me dizendo que achar a componente de um vetor é simplesmente desenhar a sombra dele no eixo que você quer saber? É exatamente. Por exemplo, se eu desenhasse um Sol do lado de cá, que é agora, ele ia incidir sobre esse vetor uma luz que geraria uma sombra aqui no eixo Y? Sim. Como é que seria essa sombra? Desenha assim, uma reta horizontal, a sombra viria daqui até a base. E se a sombra dele na vertical? Então isso aqui é a componente do vetor A na direção do Y. Só que essa componente não é simplesmente esse rabiscado. Esse rabiscado é só para mostrar o tamanho que ela vai ter. Mas o vetor A na direção Y é esta seta aqui, é esta seta. Assim como o outro aqui, também agora é esta seta. Então veja o seguinte, esse era o vetor A. Eu peguei esse vetor A e desenhei a sombra que ele faz num eixo e a sombra que ele faz no outro eixo, ok? Tem um vetor, aí eu desenho a sombra que ele faz num eixo e no outro eixo. Essas sombras, quando eu marco o início e o fim dela, a origem e sua extremidade, eu desenho um vetor componente do vetor A. Então, quando eu fiz isso, eu peguei o vetor A e separei esses dois, eu posso riscar o vetor A e tirar ele da minha história. Por quê? Eu vou estar já separando o vetor A em outros dois vetores que, se somados, dariam exatamente igual ao vetor A. Quer ver? Olha só. Vou pegar esse AX. Como é que se soma vetores mesmo? Bota em fila, marca o início e o final e vê que esse é o vetor do resultado. Correto? Então, olha só. Vou pegar esse vetor AX, vou desenhar ele aqui embaixo. Vou pegar esse vetor AY e vou encaixar ele no início, no final do AX. Você concorda que se eu marcar o início e o fim dessa fila, início, fim, quando eu desenhar esse vetor, quando eu desenhar esse vetor, você concorda que esse vetor que liga o início ao fim da fila é exatamente o vetor que eu tinha no início, o vetor A? Então veja, significa que decompor o vetor A a partir das suas sombras no eixo X e no eixo Y, gera dois vetores chamados de componentes do vetor A, que, se somados, dão de novo o vetor A. Era para apertar o botão voltar ali, perdão. Eita, baguncei tudo. Então bora lá. Aqui é o vetor A, certo? Quando você soma seus componentes, ele retorna ao vetor A. Veja, então, que isso segue aquilo que eu tinha falado lá no início. Se eu quero fazer uma soma vetorial e um dos vetores é inclinado, isso fica difícil de fazer esse cálculo. Então, se eu conseguir separar esse vetor inclinado em dois outros vetores que fossem com direções conhecidas e me facilitasse o cálculo, ia ser muito melhor.
Pois é, decompor o vetor é exatamente isso, separar ele em vetores que nos permite facilitar os cálculos. Como é que é essa decomposição? Simplesmente desenhando a sombra dele nos eixos que você escolhe. Tá, mas professor, você sempre falou a teoria, é só desenhar a sombra dele em cada eixo, mas como é que calcula? Bem, para calcular, a questão tem que te falar, ou dar informações o suficientes para você entender qual o ângulo entre o vetor e a sua componente. E tanto faz qual ângulo, se é esse ângulo θ ou é esse ângulo β. Tanto faz qual ângulo é. Se ele der qualquer um dos dois, você consegue realizar essa decomposição. Porque, veja, você concorda que eu já mostrei que se eu pegasse o vetor AY e encaixasse no vetor, no final do vetor AX, ele encaixaria lá no vetor A? Olha só, o que eu estou falando? Estou falando simplesmente aquilo que eu já tinha desenhado aqui embaixo. Se eu pegar a X e a Y e somar, marcando do início ao fim, desenhando o vetor resultante, concorda que eu vou ter desenhado um triângulo retângulo, onde aqui é o A, aqui é o AY e aqui é o AX? Certo? Concorda que aqui eu tenho o ângulo θ que eu acabei de dar no enunciado da minha teoria, certo? Esse ângulo θ está aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que θ mais β dá 90 graus? Por quê? Porque eu sei que é 90 graus entre o eixo X e o eixo Y. Ok? Então, se aqui é θ e aqui é 90, quanto vai valer esse ângulo? Concorda que é exatamente igual a β? Duas retas paralelas cortadas por um transversal alternos internos. Ou simplesmente eu posso analisar que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se um é θ e o outro é 90, o outro tem que ser o complementar de θ, que é o próprio β. Ok? Então, consegui mostrar que esse triângulo é assim, ó. Tá? Na hora que eu for somar as componentes, eu vou encontrar esse triângulo. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que você está dando tanta ênfase em desenhar esse triângulo? É porque desenhando ele, a gente consegue calcular a fórmula para dizer o tamanho das componentes de um vetor, num eixo e no outro. Por exemplo, como é que se calcula o seno de um ângulo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então quer dizer que o seno de θ é igual a y sobre a? Sim. E qual o cosseno de θ? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então quer dizer que o cosseno de θ é igual a x sobre a. A partir dessas duas fórmulas, eu posso só passar o a para ela multiplicando nos dois casos? Eu vou ter da primeira fórmula que a y é igual a A vezes seno de θ. E que a x é A vezes cosseno de θ. Pronto. Isso daqui é a fórmula para se calcular as componentes. Aí você fala, professor, então a y sempre é seno e a x sempre é cosseno. Errado. Então, vamos tirar esse símbolozinho de fórmula, porque faltou uma partezinha. Concorda que eu desenhei esse meu triângulo com dois ângulos, mas só olhei para o ângulo θ? Se eu olhar para o ângulo β, você concorda que o seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa? Então vai ficar x sobre a? E concorda que é exatamente ali, ó, o cosseno de θ? É a mesma coisa do seno de β? Então, porque ó, eu falei seno de β é cateto oposto sobre hipotenusa. Então é exatamente o mesmo resultado que o cosseno de θ. Assim como o cosseno de β é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vai ser igual o seno de θ. Ou seja, se eu quisesse agora usar essa fórmula e quisesse calcular quem é a y usando ela, bastaria pegar o a e passar para lá multiplicando? A mesma coisa na fórmula de baixo? Eu teria então que a y seria igual a cosseno de β vezes a. Então, a vezes cosseno de β. Ou, pela fórmula de baixo, eu tenho que ax é igual a vezes seno de β. Aí você vai falar, professor, então quer dizer que é muito mais complicado que eu achava decompor um vetor? Olha só, não é que é mais complicado.
é que ele não tem uma fórmula exata. Você tem que interpretar a questão. Veja o seguinte, a componente de um vetor, ela é o vetor que originou ela, vezes uma função trigonométrica do ângulo que você vai usar para decompor. Pode ser seno ou cosseno, para qualquer componente. O AX também pode ser seno ou cosseno. Então veja, a fórmula ela não é pronta, você tem que analisar a questão, mas ela sempre vai ser o vetor que você usou para decompor vezes o seno ou cosseno de um ângulo que você usou para decompor também, ok? Então, tem uma forminha fácil de decorar? É mais fácil de decorar? Tem. Qual é essa forma? É só você pensar. Olha lá para a origem de tudo. Não era esse vetor A que foi decomposto em AX e AY? Essa não era a origem de tudo? Então pensa comigo. Concorda que na questão você vai usar um dos dois ângulos, ou θ ou β, né? Esse ângulo daqui está desnecessário, posso tirar. Vamos tirar o β, vamos ficar só com θ. Vamos fazer o cálculo das componentes usando um decoreba que eu vou falar, mas só para o ângulo θ. Como é que seria? Bem, você concorda que a x é a componente que está com o ângulo θ do lado? Então a fórmula do AX, vai ser o vetor A vezes o cosseno do ângulo θ. Por quê? Porque ele está com o ângulo θ. Olha só, qual é a fórmula do AX? A vezes cosseno do ângulo θ. Como é que eu decoro? Tá vendo que um é seno de θ, outro é cosseno de θ? Para mim, esses dois termos significam sem o ângulo θ e com o ângulo θ. Por quê? Porque sempre que a componente está com o ângulo do lado, você usa o cosseno do ângulo. Mas a y tá com o θ do lado dela aqui? Tá? Não tá. Então ela tá sem o ângulo θ do lado? Então a fórmula da y vai ser o vetor A vezes seno do ângulo θ, ok? Aí você fala, professor, tá, entendi qual é a fórmula para calcular as componentes de um vetor quando você usa o ângulo θ que está aqui do lado. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que esse ângulo não pode ser o beta? Tudo é só questão de nomenclatura, você pode chamar de beta, alfa, o que quer que seja, tudo bem? Não vai fazer diferença nenhuma, tá? Mas, professor, e se eu for usar esse ângulo, vai mudar alguma coisa? Vai mudar tudo. Olha só. Vamos usar então aquele ângulo ali, que era o que a gente chamou inicialmente de beta. Você concorda que o vetor A está sem o ângulo θ do lado dele? Logo, se eu for escrever a fórmula da componente AX, ela vai ser sem o ângulo beta. Olha como é que é a fórmula do AX. AX. Sem o ângulo beta. Ok? Olha agora para y. O AY é o que está com o ângulo beta do lado, não é? Então sua fórmula vai ser AY é igual a vezes cosseno de beta, porque ele está com o ângulo beta. Faz sentido até aqui? Então, galera, o que eu estou mostrando é como decompõe e mostrando que a fórmula ela não é fixa. Você pode usar qualquer um dos dois ângulos para decompor o vetor. Qualquer um dos dois ângulos para decompor o vetor. E a fórmula fica diferente para qual ângulo você estiver usando e para qual componente você está querendo calcular. Mas sempre ela é calculada como a componente de um vetor, ele é igual ao módulo do vetor original. O módulo da componente é igual ao módulo do vetor original vezes seno ou cosseno do ângulo que você tiver usado para realizar a decomposição. Claro? Então, galera, essas fórmulas aqui é para calcular o módulo do vetor componente. Tudo bem? Aí você vai me perguntar, tá, e a direção e sentido? A direção e sentido é aquela técnicazinha de desenhar o sol e faz a sombra. Pronto, olha só essa sombra. Essa sombra tem direção e tem sentido. Como todo vetor tem módulo de direção e sentido, como é que você calcula o módulo dessa componente dessa? Desse jeito. Mas como é que calcula a direção e sentido? Desenhando.
e fazendo a sombra de um vetor num dos eixos e a sombra dele no outro eixo. Tudo bem? Ok? Então memorize essa ideia de você desenhar um sol em cada uma das direções para poder ajudar a fazer a sombra. Claro para todo mundo? Então basicamente isso é decomposição. Decomposição é pegar um vetor e separar em outros dois vetores em que ambos estão sobre um eixo pré-determinado, cada um deles sobre um eixo, sendo ambos perpendiculares entre si, formando 90 graus. Claro? Então é isso que é decomposição. Separar um vetor em dois que, além de serem perpendiculares entre si, ao se somar eles, volta ao vetor original. Beleza? Então, bora continuar a matéria aqui. Eu já falei aqui tudo, sobre decomposição. Dei a fórmula aqui embaixo, tá? E aí eu comentei aqui uma simbologia importante. Você concorda que na hora que você soma... na hora que eu fiz o desenho aqui embaixo, eu esqueci de botar o símbolo de vetor. Não façam isso, porque independente de eu ter esquecido ou não, eu desconto na hora da prova, ok? Beleza? Porque a gente tem que escrever correto, tá? E o correto é ter esse símbolozinho de vetor aqui em cima, tá? Então o que eu posso falar? Você concorda que esse vetor, mas esse vetor deu esse vetor? Certo? Porque a soma vetorial é um desenho geométrico, certo? Então eu posso falar que o vetor A na direção x mais o vetor A na direção y, a soma das componentes do vetor A, que é o ax e o ay, tem que dar igual ao vetor original. Entretanto, esses dois somados em módulo, ou seja, o valor dos dois somados não vai dar o vetor original. Não vai dar. Como é que eu faço para eu calcular o valor do vetor original? Como é que eu posso fazer uma fórmula para relacionar todos eles? Você concorda que isso aqui é um triângulo retângulo em que eu poderia fazer Pitágoras? Onde o módulo, que é o tamanho de uma de suas componentes ao quadrado, mais a outra componente, que é o outro cateto do triângulo, a soma do quadrado dos catetos tem que dar igual a hipotenusa ao quadrado. Então veja, o que eu posso falar na decomposição? Que a soma das componentes dá o vetor original. Mas, então, para eu calcular o módulo do vetor original, ou seja, aquele que gerou as componentes, basta somar o valor das componentes? Não, essa soma tem que ser vetorial. Mas se você quiser fazer o cálculo mesmo, né? Porque você quer calcular a hipotenusa de um triângulo, você tem que fazer o quê? Pitágoras. Ok? Não esqueçam, esse símbolo representa vetor e esse símbolo representa o valor do vetor, ou módulo, chamado de módulo. Claro? Então, galera, falei tudo de decomposição, tá? Falei tudo. Aqui ele dá um exemplozinho de uma decomposição, ok? Por exemplo, aqui, vamos apagar aqui, e pegar o exemplo que a questão deu. Veja, esse vetorzinho aqui, é um vetor que ele anda, veja, ele já desenhou o vetor e desenhou suas componentes. Mas por que ele fez isso? Porque ele usou o quadriculado do fundo. Ele, no caso, eu, tá? Usou o quadriculado do fundo da folha para desenhar o vetor. Então, bora usar, aquele vetor desenhado aqui, ele anda do início ao fim, ele anda 2 quadrados para o lado e 2 para cima. Então, agora que eu vou desenhar ele, eu vou desenhar 2 quadrados para o lado e 2 para cima, e o vetor ele vai daqui até aqui. Beleza? E eu tenho que somar ele, tenho que somá-lo. Deixa eu apagar isso aqui. Com outro vetor, que ele anda 1 para a direita e 2 para cima. 1 para a direita, se ele começar aqui, anda 1 para a direita e 2 para cima, e esse é o vetor. E ele pergunta qual é a soma desses dois vetores. Como é que você vai fazer? Você vai só pegar esses dois vetores, repetir eles, ou seja, quando ele pediu para somar esse vetor com esse, é a mesma coisa de simplesmente manter o primeiro e desenhar o segundo em fila.
Claro? E qual é o resultado do vetor dessa soma vetorial? Marca o início, marca o fim da fila. O vetor que liga os dois é o vetor que representa a soma vetorial. E qual o valor desse vetor? Pensa, você concorda que ele faz parte desse triângulo aqui, ó, onde eu destaquei a direção horizontal e a direção vertical? Se você reparar, na direção horizontal, para sair do início e chegar ao fim, ele anda 1, 2, 3 unidades. E para cima ele anda 1, 2, 3, 4 unidades. Tudo bem? Vamos considerar que cada unidade do quadradinho no fundo do meu desenho representa um newton. Concorda então que esse vetor em vermelho, que é o resultado dessa soma vetorial, parte daqui para cá, andando 3 unidades para o lado, ou seja, 3 newtons para o lado, e 4 unidades para cima, ou seja, 4 newtons. Qual o valor dessa soma vetorial? Eu não preciso saber o valor desse vetor em módulo, nem o valor desse vetor em módulo. Mas se eu souber quanto ele anda para um lado e para cima, já me resolve muitas questões em que eu queira fazer uma soma vetorial. Veja que esse resultado da soma vetorial, ao andar 3 para o lado e 4 para cima, formou um triângulo retângulo 3, 4, x. Quando você fizer Pitágoras, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, você vai encontrar 25, raiz de 25 é 5 newtons. Veja, então eu somei um vetor de 3 newtons com um vetor de 4 newtons e eu encontrei um vetor de 5 newtons, ok? E veja que esses dois vetores... Opa, perdão, falei errado. Esse vetor primeiro aqui, ele não vale 3 newtons. E nem o segundo vale 4. Tudo bem? O que vale 3 e 4 são as componentes da vetor soma. Tá? Beleza? Qual o tamanho desse vetor? Você concorda que ele andou 2 para um lado, 2 para cima? Se eu quiser fazer, é só fazer Pitágoras de 2 com 2. Aqui vai dar 2 raiz de 2. Aqui é 1 para um lado e 2 para cima. Isso vai dar, 1 para um lado, 2 para cima, quando você fizer Pitágoras, vai dar raiz de 5. Ou seja, eu precisei saber em algum momento o tamanho do primeiro vetor e o do segundo para fazer a soma vetorial? Não, eu só precisei saber quanto ele anda para um lado e para frente. Para um lado e para frente. Por quê? Isso é o suficiente para eu poder desenhar os vetores, marcar a fila e simplesmente calcular o tamanho do vetor que liga do início ao fim essa fila. Ok? Então, galera, veja, ao usar o método da decomposição, consegui somar dois vetores que eu não tinha nem ideia do módulo deles. Simplesmente de contar os quadradinhos, eu consegui fazer o desenho da soma vetorial e calcular usando Pitágoras. Claro? Então, galera, essa é a ideia, tá? Então, bora fazer uns exercíciozinhos aqui, ó. Primeiro, exercício número 5. É o primeiro exercício que ele não fala de força como um exemplo de grandeza vetorial. Ele fala que é um avião que simplesmente está andando com essa velocidade nessa direção que forma 30 graus com a horizontal. Concorde que eu posso desenhar a sombra que esse vetor faz na horizontal? E se eu quiser, eu ainda posso desenhar a sombra que esse vetor faz na vertical? E simplesmente calcular qual é o tamanho desses vetores, que é exatamente isso que ele quer. Determine o valor das componentes desta velocidade na direção do solo, ou seja, a horizontal, e na vertical. Como é que eu vou pegar esse vetor velocidade e decompor nessa direção e nessa? Concorda que eu falei que para fazer isso, você só precisa... Opa, refazer. Você só precisaria do vetor e o ângulo que tem que usar para decompor? Bem, se eu chamar esse daqui de Vx e Vy, como é que calculo cada um deles? Vx é uma componente de V, logo vai ser V vezes alguma função trigonométrica. Tá? Qual o ângulo que eu tenho? É esse, né? Esse é o ângulo que eu tenho. Vx é o que está com ou sem o ângulo do lado? É o que está com, não é? Então, Vx é V vezes cosseno do ângulo que vale
30 graus. Tá? Esse é o Vx. E quanto vale Vy? Concorda que é a componente de V na outra direção? Então, ele está com ou sem o ângulo do lado, esse Vy? Está sem, correto? Se ele está sem o ângulo y do lado, então quer dizer que a velocidade, se ele está sem o ângulo que é o do lado do Vy, quer dizer o quê? Rapidinho, que eu estou me perdendo um pouco. Quer dizer que Vy é a componente sem o ângulo. Logo, vai ser o vetor original V vezes seno do ângulo. Esse é Vy. Para mim é questão, lembra? Eu falei, Vx e Vy tem uma fórmula fixa? Não. Tem uma coisa fixa na fórmula, que ela sempre tem uma cara. Qual é a cara? É o vetor original que eu estou querendo decompor, vezes seno ou cosseno do ângulo que eu usei para decompor. Nesse caso, eu usei o 30. Logo, Vx vai ser vai usar o cosseno de 30 e Vy vai usar o seno de 30. Claro? Então, bora lá. Quanto é seno de 30? Meio? Então, opa, deu alguma coisa aqui. A velocidade V, ele deu no enunciado que vale 100, vezes seno de 30, que vale meio. Vy deu exatamente 50 metros por segundo. Esse é o Vy. E quanto é o Vx? É só fazer. Vx é igual a V, que vale 100, vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui deu mais ou menos 50 raiz de 3. Claro para todo mundo? Essa é a velocidade do avião na direção dos eixos. Ok? Então bora lá. Algumas outras questõezinhas. Vamos fazer, devido ao tempo, apenas a questão número 6. Então, opa. O meu suportezinho ele já está com um defeito aqui. Tá? Minhas peças já estão começando a dar defeito depois de alguns anos. Então, bora lá. Como é que eu vou fazer essa soma vetorial aqui? Essa soma vetorial, que é o que a questão pede. Bem, como é que se soma vetores? Basta fazê-los em fila, não é? É isso daqui que ele deu pra gente, né? Isso daqui ele chamou de eixo X, isso daqui ele chamou de eixo Y, e está perguntando pra gente, na questão, calcule a força resultante. Como cada um desses vetores é uma força, a força resultante é somar todas as forças. E como é que se soma vetores? Mantém qualquer um deles e encaixa os outros na extremidade dele para ir desenhando a fila. Então, por exemplo, eu posso pegar esse vetor. Aliás, perdão. Posso pegar esse vetor. Não, tanto faz, podia ter feito assim. Posso pegar esse vetor, encaixar aqui e depois encaixar isso aqui. Ok? Aí você vai lá, uai, professor, mas aí o trem ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Bem, se fosse isso, então a soma desses três vetores teria que dar 0, porque quando um vetor sai de um ponto e tem que voltar para o mesmo ponto, simplesmente é 0 o valor dessa soma vetorial, porque não tem vetor que liga do início ao fim, já que eles estão no mesmo ponto. Ok? Então, galera, bora lá. Somar esses vetores, basta botá-los em fila. Aqui fala que esse vetor tem tamanho de 5. Esse outro também tem tamanho de 5 e o outro também. Então basta pegar a componente, aliás, desse daqui que está para baixo, pegar uma componente dele. Perdão, uma componente dele não. Como eu quero somar os vetores, basta eu encaixar ele ali na frente. Ok? Encaixar. 5 newtons. Enquanto o outro aqui, ó, também basta eu encaixar ele na fila. Fiz uma fila louca, onde tem início, meios e fim. Esse é o vetor que liga do início ao fim. Esse é o resultado da soma vetorial desses três vetores que estão aqui na questão. E é o que ele está me perguntando, quanto isso vale? Bem, você já sabe que aqui vale 5 e aqui vale 5, correto? Então, é só fazer o seguinte, é só decompor um desses vetores.
Vou te mostrar que para eu somar os vetores eu não preciso colocar eles em fila. Eu vou pegar esse vetor aqui, ó. Lembra que eu falei, para que serve decomposição? Para pegar um dos vetores quando ele está inclinado e decompor em dois vetores que são paralelos, estão sobre os eixos, para facilitar os nossos cálculos. Por exemplo, eu vou pegar esse 5 aqui, ó, que está com um ângulo θ, e vou fazer o quê? Vou decompor ele tanto numa direção, quanto eu vou decompor ele na outra direção. Certinho? E só depois que eu decompor ele, eu vou tirar esse vetor e eu vou ter substituído ele por outros dois vetores, cujo valor eu vou calcular agora. Só tem um problema nessa questão, que foi o que eu dei um passo para conferir. Ele não deu o ângulo, ele só falou θ. Foi um ângulo que faltou ficar dito. Então eu vou escrever aqui, tudo bem? Vou escrever aqui. É um ângulo. Aliás, vou manter o que a questão falou θ. Eu vou dar como se fosse no enunciado da questão, que ele esqueceu de falar, que seno de θ vale 0,6 e cosseno de θ vale 0,8. Ok? Aí você vai pensar, poxa, esse aqui tá o θ, esse aqui tá o θ, e esse daqui é o vetor original. O vetor original, que a questão chama de F1. Então, isso daqui é o F1 de x e aqui é o F2, o F1 de y. Claro? Então, beleza. Como é que calculo qualquer um desses? Lembra, eu tinha falado ali em cima, logo no início da aula, que uma componente sempre se calcula pela multiplicação do vetor que o originou vezes seno ou cosseno da função trigonométrica. Como F1x está do lado do ângulo θ, então vai ser vezes cosseno do ângulo θ, tá bom? Cosseno do ângulo θ. E o F1, a gente já sabe que ele vale 5 newtons, está no enunciado. Está no enunciado. E o cosseno de θ, só ver o que a questão falou. Opa, tá aqui. O cosseno de θ vale 0,8. Isso vai dar 4 newtons. Assim como o F1 na direção y é igual ao vetor F1 vezes seno de θ, o que vai dar 5 vezes 0,6, que é 3 newtons. Claro? Então, pensa o seguinte, eu posso ter substituído esse vetor por outro dois vetores que têm módulos iguais a... cadê? F1 na direção y vale 3. Então, esse aqui vai valer 3 newtons. E o outro, que é o Fx, vale 4 newtons. Então, olha só. Como é que eu somo esses 4 vetores depois que eu peguei aquele que estava inclinado e decompus em 2? Basta pegar aqueles que estão na mesma direção e somá-los separadamente. Por exemplo, 3 para cima e 5 para baixo. Qual que dá o resultado dessa soma vetorial? Bem, você concorda que, como o enunciado perguntou qual é a força resultante, isso quer dizer a soma de todas as forças? Eu tenho 4 forças. Para eu descobrir a soma de todas as forças, eu posso somar as forças duas a duas da forma que eu quiser e depois somar tudo no final, que vai dar no mesmo? Pois é, exatamente isso é a ideia. Onde tem um processo, um padrão, e o padrão é sempre somar os vetores numa direção, depois somar todos na outra direção, e no final você vai somar o resultado da soma numa direção, o resultado da soma na outra direção, e quando você fizer a soma desses dois vetores, você vai ter que fazer Pitágoras e vai dar a resposta da soma de todos os vetores, ok? Então, olha só, F1y é 3 para cima e ainda tem 5 para baixo. Quanto vai dar a soma vetorial disso aqui? Mantém qual primeiro? Tanto faz, vou pegar esse de 3 newtons primeiro. Desenhou 3 newtons para cima. Na hora que você desenhar 5 para baixo, concorda que o resultado do início ao final da fila deu um vetor exatamente com 2 newtons? Esse é exatamente o valor dele, tá? Então, simplesmente quer dizer, quando eu somei os vetores na vertical, o resultado dessa soma deu
Opa, resultado dessa soma deu 5 com 3, vai dar 2 newtons para baixo. Depois, olha na horizontal, 5 para a esquerda, 4 para a direita. Prevalece o maior deles, então vai ficar para a esquerda o resultado. E vai valer quanto? Como eles estão em sentidos opostos, vai subtrair os valores. Vai ficar 5 menos 4, que dá 1. Então, simplesmente, a soma dos vetores na horizontal deu isso. E a soma dos vetores na vertical deu isso. Tranquilo? Então, qual é a soma desses dois agora? Soma desses dois é você desenhar o primeiro, desenhar o segundo encaixando no final do primeiro, marca o início, marca o fim, desenha o resultado da soma vetorial, onde ele simplesmente, quando você tem já um vetor para baixo de 2 e um para a esquerda de 1, realizar o cálculo para calcular o vetor resultado, basta fazer Pitágoras. Vou chamar de x, vou fazer x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai dar x igual a raiz de 5. Ok? Então, olha só. O que eu estou falando? Na hora que eu peguei essa questão, que é o que está lá no enunciado do PDF que eu estou disponibilizando para vocês. Na hora que eu peguei essa questão, o que ele me perguntou? Para fazer a soma. Só que como é que eu vou fazer a soma desses 3 vetores da questão se um deles é inclinado e ele não deu o ângulo? Eu supus, então, que ele tivesse dado o seno e o cosseno do ângulo. E agora o objetivo é calcular a soma de todas as forças. O que eu fiz foi simplesmente pegar o vetor que estava bem aqui inclinado e desfazer ele em 2 vetores que são paralelos aos eixos principais da minha questão. Claro? Então, beleza. O que eu fiz aqui foi calcular o resultado dessa soma vetorial, que é a força resultante da minha questão, porque esses vetores são vetores de força. Ok até aqui? Tranquilo? Estou um pouquinho cansado. Então, vamos parar por aqui. Já deu tempo também, ou até passei do tempo um pouquinho. Tá? Vou deixar a questão 7 para vocês praticarem, ok? Na aula de resolução eu posso fazer a questão 7 conforme vocês pedirem, ou então vou deixando depois para vocês pedindo, tirando dúvida, que aí eu faço ela. Claro? Próxima aula eu vou resolver o dever de casa, tá bom? O dever de casa eu não vou colocar aqui no vídeo, mas eu vou colocar ele lá no Moodle da Católica. Embaixo do vídeo eu vou colocar o dever de casa para vocês fazerem. Beleza? Próxima aula eu vou corrigir o dever de casa.